Boa tarde, Paulo. Como está você? Boa tarde, meu querido Jorge Alahá, diretamente do norte do Brasil, de Rondônia, terra linda, terra quente, terra espetacular, Porto Velho, É verdade. diretamente para ter contato aqui conosco, para nos falar sobre um tema que ele é profundo conhecedor, e do que o Jorge não é profundo conhecedor, né, gente? É um grande prazer, meu irmão, estar aqui contigo. Né? Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade em dividir os teus conhecimentos. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Pai de infinita bondade, de infinito amor, amado Mestre Jesus, guias e amigos espirituais, Paulo de Tarso, mentor do nosso grupo de estudos, nesse instante te peço, Senhor Jesus, que abençoe o nosso querido irmão Jorge Alahá, que vai discorrer, que ele possa ser intuído, que ele possa ser levado às paisagens da Galileia, às paisagens do tempo em que tu estiveste aqui encarnado conosco para transmitir a boa nova, os novos conhecimentos do teu evangelho. Que esse irmão possa se transportar para aquela época e trazer para nós, com toda clareza, com toda limpidez, os teus ensinamentos na forma de lindas histórias. Abençoa-nos a todos nós que estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, certos da tua presença entre nós, certos da tua proteção, pedimos a devida permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje com o nosso queridíssimo irmão Jorge Alahá. Mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo virtualmente às terras do Rio de Janeiro. A palavra é sua. Muito obrigado, Paulo. Uma boa tarde para todos nós, uma boa tarde para todos os companheiros que estão ligados conosco pela internet nesse momento. O nosso assunto de hoje exige que nós façamos realmente, como Paulo bem falou, uma viagem no tempo para que a gente consiga efetivamente compreender o cenário onde as coisas se movimentam. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos permite estudar e conhecer do que está disposto no Antigo Testamento, é possível notar que em todo o Velho Testamento, existem histórias que são contadas exatamente para que nós reflitamos sobre ela e tiremos as nossas conclusões, façamos as nossas reflexões nesse sentido. Então, nós, olhando as notícias, as histórias, os comentários e as profecias que existem no Velho Testamento, é possível identificar que há uma fala nas profecias sobre o Messias que diz o seguinte: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O que significa isso? Está se dizendo nessa profecia que o Messias, quando viesse, abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas que o mundo ainda não conhecia. É uma profecia que, até certo ponto, ela é até muito banal, porque qual é o problema disso ser tão significativo? Abrirei minha boca em parábolas para ensinar as pessoas coisas que elas ainda não sabiam. Então, o que aconteceu? Nós, quando vemos isso, dizemos: isso é um conhecimento muito simples, até porque a qualquer momento alguém pode contar uma parábola e ensinar. O que isso tem de especial? Por que isso teria que estar atrelado à figura do Messias? Então, diz assim aquilo que a gente pode perceber do texto. Se é verdade que o Messias falava em parábolas ou falaria em parábolas, o que havia de parábolas no Antigo Testamento? O que nós temos nesse sentido no Velho Testamento? E ainda vamos ficar muito surpresos quando nós abrirmos o livro e pesquisarmos
todos os 49 livros que constituem o Velho Testamento e descobrirmos que eles todos têm apenas 2 parábolas. É verdade. Todos os 49 livros, que vai desde o Gênesis até o livro de Malaquias, as 49 obras do Antigo Testamento, todas elas só têm 2 histórias, 2 parábolas. O resto tudo é texto literal. Então você vê como é surpreendente. Olha, eu tenho livros que se espalham desde 1.300 anos antes do nascimento de Jesus até 400 anos do nascimento dele, que é Malaquias. Eu tenho 900 anos de escritos. Nos 900 anos de escrito, nos 49 livros do Velho Testamento, só por 2 vezes parábolas foram citadas. Uma delas é uma parábola citada pelo profeta Natã, conversando com o rei Davi, faz uma comparação dizendo de um homem que tinha uma única ovelha e um outro que tinha muitas ovelhas, e o que tinha muitas ovelhas deseja a única ovelha do outro, fazendo uma alusão ao próprio rei que havia conseguido retirar a esposa de Urias para compor com ela o seu harém, e o rei, sem saber que era uma parábola, diz assim: quem é esse homem que roubou a ovelha daquele que só tinha uma? Me dê o nome dele que eu mesmo irei puni-lo. Então, o profeta Natã diz: Senhor, este homem é o Senhor, porque o Senhor tirou a única esposa que Urias possuía e trouxe para conviver no seu palácio, onde o Senhor já tem tantas e tantas esposas. Essa é uma das parábolas. E a outra parábola está no profeta Isaías, que conta uma história de uma vinha. Um homem que plantou uma vinha. É uma parábola, parece muito com as parábolas de Jesus. Um homem plantou uma vinha e cultivou essa vinha para que a vinha desse bons frutos. Mas quando ele foi colher as uvas e fazer o vinho dessa uva, o vinho era profundamente azedo e o homem não gostou do resultado, então arrancou a vinha que existia ali naquele lugar. Só tem essas 2. E Jesus? Jesus contou 40 parábolas. 40 parábolas, o que significa dizer que ele, na verdade, tinha de fato uma metodologia completamente diferente de todos aqueles outros que compunham o pensamento do povo hebreu. Nós não temos notícia de outro personagem na história do judaísmo que tenha promovido processos semelhantes no passado. Nós vamos perceber que a metodologia apresentada por Jesus é uma mudança no pensamento judaico. Até pouquíssimo tempo antes do início da pregação de Jesus, nenhuma notícia nesse sentido existia. Esse fenômeno vai acontecer somente depois que o Cristo chega. E ele vai, então, apresentar a sua proposta de doutrina, os seus ensinamentos, a partir das chamadas parábolas. E o que vem a ser, de fato, parábola? Se a gente pudesse entrar no sentido mais técnico do que isso significa, nós tentaríamos entender, meu Deus, o que quer dizer parábola? O que é isso? Parábolas são ensinamentos que são feitos a partir de uma história que envolve pessoas para dar uma lição moral. Nós temos, na verdade, 3 tipos de histórias com lições morais. Vou acender só uma luz ali, que aqui está meio escuro. Três histórias com lições morais. Primeira delas, são as histórias que dizem respeito a fenômenos da natureza. Então, eu vou contar uma história em que o sol se apaixonou pela lua, a chuva veio,
Quando eu tenho histórias em que seres inanimados exercem o papel de pessoas e deixam lições morais, nós estamos falando não de parábola, estamos falando de apólogos. As histórias que são feitas por seres inanimados são os apólogos. Nós temos um segundo tipo de história de cunho instrutivo que não usa seres inanimados, mas também não usa homens, usa animais. Os animais fazem o papel dos homens e faz esse processo de apresentação dos conteúdos. Isso nós chamamos de fábula. O que é uma fábula? É uma história que é assemelhada à parábola, mas quem faz o papel das criaturas que exercem a fala são animais. Então você tem Esopo, que foi um grande criador de fábulas. Você tem La Fontaine, que também criou fábulas interessantíssimas. Fábulas sempre animais fazendo o papel de homens. Apólogos, seres inanimados fazendo o papel de homens. E já a parábola, não. Pessoas é que deixam as lições para nós. E Jesus inaugura dentro do pensamento judaico esse processo de ensinamento a partir de parábolas. É lógico que nós vamos poder fazer uma reflexão através daquilo que a própria Cabala nos apresenta, nos dizendo que é possível interpretar todos os textos bíblicos, todos os textos, como se todos eles fossem uma parábola. Enquanto, por exemplo, lendo de maneira absoluta e literal os livros do judaísmo, eu possa dizer, não, é verdade, existiu realmente um dilúvio, as pessoas ficaram debaixo da água, etc, etc, etc. Eu posso interpretar isso tudo como uma parábola. A chuva sendo as lágrimas dos homens, a nau que protege a família, o evangelho que fez com que nas dificuldades do dilúvio a família ficasse preservada e conseguisse aportar incólume no futuro. Então eu posso fazer uma parábola disso e dizer, não, todos os seres que estão aí representam arquétipos e, portanto, as ofertas de conteúdo que eles nos trazem são, a bem da verdade, leituras parciais das coisas que, de fato, poderiam estar sendo interpretadas. Então, a Cabala ela tem muito esse dom de oferecer uma interpretação simbólica para fenômenos tidos pelo judaísmo como fenômenos reais. Quando, por exemplo, o judaísmo fala que os judeus foram cativos no Egito e o faraó submeteu os hebreus ao seu domínio e tal, a própria Cabala vem e diz, não, podemos ler tudo isso como uma parábola. O faraó como nosso orgulho, que submete a nossa alma, e Moisés, aquele sentimento superior que vem para libertar as almas humanas do jugo do faraó, que é o homem velho, que impede que a alma nova se liberte para viver em plenitude. Claro que tudo isso pode ser feito, mas se você for olhar no texto, esses conteúdos são todos conteúdos para serem lidos como verdadeiros e literais. Já em Jesus não é assim. Já em Jesus, o ensinamento oferecido não é uma história real que pode ser lida como parábola. Não, não, não. É o próprio ensinamento apresentado na forma de uma história. Em vez de existir uma história real sobre aquilo, nós vamos encontrar uma interpretação das circunstâncias. Eu vou ter um cenário em que eu vou criar uma história fictícia e, a partir dessa história fictícia, deixar a minha instrução. E alguém poderia, de repente, dizer, mas com que objetivo isso? Até então, até onde a nossa vista alcança, os homens conseguiram aprender tão bem sem a necessidade desse tipo de recurso. Por que motivo usar agora a parábola? O que justificaria a possibilidade de termos que ter esse tipo de instrumento, parábolas, para poder ensinar?
Qual a razão disso? Uma das justificativas que a gente encontra na literatura espírita era para que nós pudéssemos preservar o conhecimento. Porque assim, os ensinamentos oferecidos por Moisés na primeira das revelações não era um conhecimento que estivesse com uma densidade moral tão profunda que oferecesse ao homem um mergulhar dentro do seu próprio eu. Se nós observarmos nos 10 mandamentos, 8 deles começam com a palavra não. Não roubar, não matar, não fazer falso testemunho, não adorar imagens. Tudo não, não, não. Mas não diz o que fazer. Diz apenas o que não fazer. Os únicos 2 mandamentos no afirmativo são: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias do que o vosso Deus vos dará, na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. E o outro é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Todos os demais é não, 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 não. Então não há uma reflexão mais profunda sobre as questões que teriam para ser oferecidas. Quando nós adentramos na mensagem de Jesus, ela é uma mensagem profundamente comportamental. É uma mensagem profundamente vinculada aos aspectos que dizem respeito à conduta do homem, principalmente em relação a outros homens. É uma circunstância que nos convoca a um processo de reflexão íntima, onde aspectos muito densos de como devemos nos comportar diante dos outros são apresentados para todos nós. Ele vai rever a discussão da relação do homem com Deus, da relação do homem com o próximo e da relação do homem consigo mesmo. É uma atividade extremamente interessante que nós começamos a perceber na medida em que os nossos olhares começam a notar que a mensagem de Jesus é uma mensagem interessantíssima desse ponto de vista. E aí, para preservar as coisas sobre as nossas vidas, Jesus, então, quis guardar o seu ensinamento dentro de uma espécie de invólucro, dentro de uma espécie de capa, para que ele não se perdesse com relação a isso. Então, o que faz ele? Ele cria essa estratégia, ele cria essa percepção das coisas, apresentando para nós exatamente essa visão de mundo. Qual? Ao invés de eu oferecer um conhecimento direto para pessoas que não vão entender, quando eu quiser oferecer algo, eles não vão me compreender, eu vou contar uma história. Quando eu contar essa história, será mais fácil para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Se eu contar essa história, as pessoas não esquecerão, porque elas vão contar a história mais à frente. E cada um que contar a história vai passando para a geração seguinte os detalhes referentes a toda a dinâmica dos meus ensinamentos. Olha, se ele quisesse dizer claramente o que ele queria dizer, muito provavelmente as pessoas não iriam entender. Porque muitas das tentativas que Jesus fez para tentar esclarecer aos homens a dinâmica daquilo que ele estava buscando, do que ele estava querendo dizer às criaturas, não conseguiu ser percebida pelos seres humanos. Então, os homens de seu tempo não conseguiam entender. Há uma passagem que demonstra muito bem isso, na hora que ele está na barca com os seus discípulos. Diz o evangelista que Jesus entrou na barca e ficou olhando para os discípulos, vendo a fragilidade daqueles homens, vendo as suas carências, os seus dramas. Então, quando ele viu a dificuldade que eles estavam vivendo, ele disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. Por que ele dizia isso? Porque ele percebia que os seus discípulos eram tão frágeis, seus discípulos eram tão ingênuos, tão passíveis de serem influenciados pelo sacerdócio, um sacerdócio
profundamente perverso, conspirador, sagaz e que tinha habilidades para promover intrigas. E ele percebia que se uma gotinha dessa cisânia dali dos sacerdotes adentrasse o cristianismo, iria estragar a mensagem como um todo. Eles teriam que se preservar de uma gota que fosse, de um grão que fosse, de um pozinho que fosse daquilo que os sacerdotes pudessem oferecer. Então, o que fez nesse momento Jesus? Olhando para a fragilidade dos seus discípulos, disse: meu Deus, como eles são frágeis. Se eles não se fizerem fortes, os sacerdotes vão influenciá-los e vão pôr a perder a mensagem. Eles não terão forças para suportar as pressões que sofrerão a partir da presença daquilo que o judaísmo tem para oferecer. Então, querendo representar o fermento como sendo essa influência dos maus espíritos, dos hebreus, dos sacerdotes sobre nós, disse Jesus: guardai-vos do fermento dos fariseus. Aí o primeiro disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. O que ele quer dizer com isso? Os fariseus não têm fermento. O outro realmente eles não têm fermento. Não entendi. E aí começou um e o outro, ninguém conseguiu entender o que ele quis dizer. Olha o nível de dificuldade de comunicação. Então ele diz assim, já que ninguém entendia, Jesus ficou observando, aí um dos discípulos, que se demonstrando ser o mais inteligente dos outros, disse: eu acho que eu sei por que ele disse isso. Foi porque nós não trouxemos pão. Então, olha a literalidade dele. Já que ele está falando de fermento, é porque nós não trouxemos pão. Eles estavam na barca, eles iam atravessar para o outro lado, e, de repente, ele iria demonstrar pelas suas palavras que realmente o que ele estava se referindo eram questões do ponto de vista material. É uma ilusão. Os discípulos tinham um entendimento muito frágil sobre Jesus. Então, ele começa a trabalhar as suas informações na forma de histórias, porque assim ele tinha como preservar o conteúdo para as gerações futuras. Como se fosse uma para quem é do norte, é uma castanha do Pará. Para quem é do sul, seria uma noz. Como é uma noz? Uma noz é uma peça, uma fruta dura, que para você consumir, você tem que quebrar a casca para conseguir comer o que tem dentro. A casca não tem nada de nutritivo. Você tem que quebrar essa casca para acessar o que tem dentro. Como numa castanha do Pará. Você tem que quebrar a castanha para comer o que tem dentro dela. Amêndoa. A mesma coisa acontecia com as parábolas. Ele produzia uma história em que o verdadeiro alimento estava dentro dessa história, não estava na história. Mas quando as pessoas passavam a contar essa história uma para as outras, automaticamente aquele conhecimento ele ia ecoando no tempo, ia se preservando no tempo. E, através dessa condição, acessava-se nas gerações futuras aquilo que Jesus teria dito no passado. Mais ou menos assim. Hoje eu não consigo entender, então eu conto a história para frente. Cada um de nós que vai contando a história, vai empurrando a história para frente, para frente, para frente, para frente. E à medida que a história vai sendo repetida, ela vai sendo preservada, porque era um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo disse para o pai: pai, me dá tudo aquilo que me compete. E ele, pegando o dinheiro, foi para longe. A história vai conta durante 100, 200 mil, 2.000 anos. E o conteúdo do ensinamento que essas histórias possuem estão relacionados com a questão da capacidade nossa de, no futuro mais amadurecidos, lermos a história e dizer: agora eu estou vendo um aspecto novo que eu não via antes.
essa capacidade de releitura. E aí, o que acontece? Essa capacidade de releitura, de entendimento sobre as coisas, acaba sendo muito preciosa para que o homem consiga entender aquilo que Jesus falava, porque suas parábolas, na verdade, ao longo do tempo, as pessoas vão lendo, vão relendo, vão recompreendendo, e com isso tudo acaba acontecendo um aproveitamento muito mais efetivo daquilo que Jesus apresentava. O motivo pelo qual o Senhor oferecia para nós os seus ensinamentos na forma de parábola era exatamente para que nós pudéssemos acessar, à medida que fôssemos evoluindo, aspectos diferentes daquilo que havíamos compreendido no passado. É por esta razão que o Cristo nos apresenta seus ensinamentos em forma de parábolas. Se nós pudéssemos compreender a excelência dos conteúdos que essa doutrina nos mostra, nós faríamos uma revisão muito profunda de todas as coisas que hoje nós temos sobre toda essa realidade. Então, Paulo, nós temos algumas perguntas. Se nós tivermos, vamos tratar as perguntas para que a gente possa aproveitar o nosso conteúdo. Entra comigo. Você está com o áudio fechado. Você falou que não tem, só tinha 2 parábolas no Velho Testamento, né? A de Natã e de Isaías. No Talmud existe alguma parábola? É diferente ou é a mesma coisa? Não, o Talmud tem muitas parábolas, mas na Torá não tem. Se você pegar o livro Velho Testamento, o Tanar, chamado que é Torá, Neveim, Retuvim, que são as 3 partes que constituem o Velho Testamento, você vai perceber que elas não possuem, além dessas 2 parábolas, nenhuma outra. Eu posso pegar qualquer trecho e fazer uma interpretação como se fosse uma parábola, mas parábola mesmo, contado por alguém como historinha instrutiva, só 2 vezes em todo o Velho Testamento. Tá. Traduz para o nosso público que você falou em judaico, né? Em cabalês, não sei, quais são os 3... Não, é porque a gente chama de Velho Testamento. Sim. Não é? Você falou que tem 3 partes, né? Tem 3 partes. É o Tanar. Tanar seria o quê? Torá, Neveim, Retuvim. Okay. Torá é a lei, Neveim, os profetas, Retuvim, os escritos, os salmos, aqueles cantares de Salomão, provérbios, isso é Retuvim. Então, é Torá, Neveim, Retuvim, T-N-I. Então, Tanar. É uma sigla. Agora todo mundo entendeu. Dentro do Tanar, que é o Velho Testamento, não tem parábolas. Agora, você tem muitas obras que constituem a base do judaísmo e que não são da Bíblia, né? Você tem o Sefer Yetzirah, você tem Shar HaGugulin, Pirkei Avot, o Talmud, Guemará. Meu Deus, tem muitas obras. Elas estão fartas de ensinos parabólicos, mas dentro do texto mesmo, você não tem, só tem 2. E essas obras, Jorge, elas são consideradas literatura sagrada como a Torá ou não? Como a Torá, não. Como a Torá, nada se compara para o judaísmo, mas elas são realmente muito importantes na estrutura do pensamento judaico. Mal comparando, né? Moisés e os escritores desses vários livros que você falou, com Allan Kardec e André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, seria similar? É como se fossem obras subsidiárias, né? Você tem ali a Torá como sendo a obra básica e essas outras obras como sendo obras subsidiárias. Tem outra pergunta aqui. Esse foi desdobramentos da minha curiosidade, né? Por que Jesus mudou a forma de ensinar no judaísmo?
ele passou a Ótimo. usar parábolas, né? Na verdade, o que acontece? A essência do ensinamento de Jesus era mais profundo. Ele tinha um ensinamento muito mais encorpado. Havia muito mais informações do ponto de vista da necessidade de mudança da conduta das criaturas. Então, isso poderia levar a equívocos se ele fosse trazer o ensinamento de maneira literal. Então, o que ele faz? Ele cria na forma de parábolas para que as pessoas pudessem tomar conhecimento desse conteúdo e ir se aprofundando nele através das parábolas, à medida que fossem entendendo novas coisas. A gente até hoje descobre novos significados para as parábolas. A cada livro que se publica de estudo de parábolas, alguém conseguiu enxergar mais um elemento que, de repente, alguém antes não havia percebido. Então, você vê a riqueza que existe na hora que você se debruça nesses textos para fazer uma análise simbólica. Então, o Cristo, querendo preservar o conteúdo para gerações futuras, usa essa estratégia e diz, à medida que eles forem amadurecendo, eles vão retirando cada vez mais conhecimento desses mesmos textos. Ô Jorge, com esse foco em comportamento que Jesus passou a ter, digamos que ele foi o introdutor da reforma íntima de que fala tanto a nossa doutrina espírita? Eu não sei se exatamente assim, porque nós temos alguns missionários, principalmente no Oriente, e aqui eu destacaria fundamentalmente dois, Krishna e Buda, como sendo grandes divulgadores da transformação moral também. Mas a Eles nível também ocidental, sim. Eu tenho Sócrates também aqui na Grécia, né, que também falava sobre isso. Mas há uma diferença de Jesus para os outros. A diferença é que os outros ensinaram a transformação moral. E Jesus exemplificou de maneira tão intensa que é o único dos missionários que, depois de sua partida do mundo, fez com que seus discípulos se voltassem para socorrer os miseráveis. Não estou criticando Buda nem Krishna, mas depois da partida deles, seus discípulos se reuniram num sacerdócio para procurar a sua dimensão divina, enquanto que a igreja de Jerusalém era um posto de socorro para atendimento dos miseráveis, dos famintos e dos desgraçados. Eram consciências ainda em diferentes níveis de evolução, né? Sim, com certeza. E aí, não somente do ponto de vista material, mas eles deram muito socorro espiritual às pessoas nesse cristianismo nascente, né? Isso foi muito frequente. Você acha que esse posto de socorro que foi colocado foi fundamental para a conversão de Saulo? Ele vê essa prática? Sem dúvida nenhuma, né? Isso aí movimentou muito Saulo, né? E também os próprios processos de culpa que ele possuía, né? Os dramas em virtude da história de Estevão, o resultado do processo de perseguição, não só a Estevão, mas a muitos outros que também sofreram o peso da mão de Saulo de Tarso nesse período. Depois, acaba sendo um instrumento de profundo remorso da parte dele e promovendo, assim, esse avanço muito forte dele na direção de querer divulgar essa mensagem que ele se sentia incomodado de haver atrapalhado durante um tempo. Esse era o grande, essa culpa que ele tinha, você acha que era o grande espinho na carne que ele tinha, ao ponto de chegar a dizer que eu tenho que evangelizar? Ai de mim se eu não evangelizar! Eu penso que seja assim. No meu entendimento particular, o espinho na carne era o sentimento de culpa. O Jorge, você comentou que são 40, né, o número de parábolas. Quem Sim, definiu foi quem? A Igreja isso Católica? quando você procura em algum site ou algum livro, né, algum dicionário de parábolas, e eles relacionam todas elas, aí você vai ver, porque são parábolas e ditos parabólicos. Nem todas as parábolas são histórias propriamente ditas. Às vezes não são histórias, às vezes são ditos parabólicos. Como ele diz assim, por exemplo, ninguém deita
vinho novo em odre velho, nem se deita, não se costura remendo novo em pano velho, tal. Então, essa alusão é um chamado dito parabólico, e os ditos parabólicos são somados à conta de parábolas também. Então, ao todo, isso perfaz um total de 40. Tá? Se a gente fosse tirar esses ditos parabólicos e ficar só com as parábolas mesmo em ensino moral, você tem ideia? Você já fez essa conta? Eu posso fazer essa conta para você daqui a pouquinho, te digo que eu tenho Daqui a elas aqui. Você pode até me mandar depois, outro dia, sem problema nenhum. Mais uma perguntinha aqui. Pode fazer. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, divide as leis relacionadas no que dizem respeito ao relacionamento da pessoa consigo própria, da pessoa com o próximo e da pessoa com Deus. Isto é um aprofundamento do que Jesus quis implantar com o comportamento de ser humano para ser feliz, criado para ser feliz, aprender a lidar com esses 3 níveis de relacionamento. Nós podemos dizer que essa dinâmica que a gente vive, ela, no fundo, é uma tentativa de apresentar para nós um detalhamento daquele princípio de amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Como que eu amo a Deus? Está lá a lei de adoração. Ali eu enxergo o amor a Deus. A lei do progresso, a lei de justiça, amor e caridade, elas todas apresentam a dinâmica dessa relação do homem com Deus. Pode ser a relação do homem com seu próximo e a relação do homem diante de si mesmo, não é? Então, nós temos, sim, todas essas condições aqui colocadas. Bom, sobre parábolas, acabei de abrir aqui, são 26. 26. Então, são 14 ditos parabólicos. 14 ditos parabólicos. E essas 26, você poderia depois mandar para a gente de alguma forma? Mando sim. Mando para você. Mais uma perguntinha. A questão 627 do Livro dos Espíritos diz que a palavra de Jesus era muitas vezes alegórica, formulada por meio de parábolas. Sim. E aí eu coloquei essa pergunta, eu coloquei aqui. Coloque em letras garrafais o que está dito lá na pergunta. Faz-se necessário hoje, e esse hoje é 1857 ou antes, né? Quando foi escrito o Livro dos Espíritos, que a verdade seja inteligível a todos. Ou seja, não tem que ter parábola, sentido escondido. Isso. A gente já chegou nesse nível? Olha, o que eu posso dizer a você é que nós chegamos num nível de compreensão hoje que eu não preciso mais de parábola. Dá para eu dizer, não, a alma renasce, o espírito nasce novamente. Talvez a gente não tenha a compreensão completa dos meandros daquilo que o Espiritismo nos fala, mas entender que a alma é imortal, que a reencarnação existe, que há uma lei de causa e efeito, que Deus é único, que os espíritos nos influenciam, isso dá para todo mundo entender. Os espíritos influenciam os homens? Dá para entender claramente. Talvez eu não consiga entender o mecanismo da mediunidade no processo de materialização, o ectoplasma e o fenômeno de condensação do trifosfato de adenosina e a emissão de ozônio. Eu talvez não entenda isso, mas eu entendo que os espíritos se comunicam com os homens. Eu entendo que sou uma alma imortal. Eu entendo que no mundo espiritual eu sofro ou não de acordo com aquilo que eu fiz. E aí, se eu conseguir isso, eu consigo facilmente dizer para você que o grau de maturidade da criatura humana hoje é muito maior do que era há séculos atrás. Então, hoje eu consigo. Não estou querendo dizer com isso que no passado ninguém entendia. Não. Havia pessoas que entendiam. Tanto havia que você conhece algumas histórias de determinados grupos, determinadas instituições que se voltavam para esse trabalho. O trabalho de
cultivar esses ideais, de estudar essas verdades ocultas, mas não eram muitos, eram alguns homens que se destacavam do todo. Hoje, há uma quantidade muito maior de pessoas que conseguem, com muito mais nitidez, entender esses conceitos, ainda com uma idade bastante jovem, conforme assevera Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que jovens recém-saídos da adolescência conseguem aprender a doutrina em seus mais intrincados detalhes, enquanto que outros adultos não conseguem compreender o que ela diz. Ô Jorge, você falou que talvez a gente não saiba o mecanismo da matéria, do ectoplasma, da mediunidade, mas talvez um físico nuclear saiba, um engenheiro químico. Mas não são todos. Daí a importância da união da ciência com a religião? Sem dúvida nenhuma, muito importante, mas apesar de ser desse jeito, nós temos que lembrar que nós temos que pensar num entendimento que toda a humanidade possa absorver. E talvez esse conhecimento que você está falando, dos meandros da física nuclear, não seja tão fundamental para a humanidade. Mas entender a reencarnação e a lei de causa e efeito é um princípio que a humanidade hoje já tem condição de absorver nesse sentido. Eu fiz a minha educação mediúnica na Sociedade Espírita Ramatiz, aqui no Rio de Janeiro. E o presidente fundador, que chamava-se Antônio Prínio, ele falava assim para a gente: vocês têm que ensinar o beabá. Isso. Vocês têm que ensinar por que um é pobre e o outro é rico. Qual é a justiça disso? Porque um é doente e o outro tem saúde. É beabá. Eu não quero ninguém aqui falando difícil, palavra complicada, que ninguém entenda. Vocês entenderam o que eu estou falando? Sim, senhor. Tá certo ele. Porque às vezes a gente se perde nisso, sabe, Paulo? A gente corre atrás de tantos detalhes do espiritismo e não convive bem em casa com os familiares. Então é esse que é o grande problema. Você vê, Jorge, os centros de valorização da vida, né? Eles têm uma abordagem muito interessante, que é baseado em Carl Rogers, um psicólogo americano. Me conheço. Que foca na pessoa e não no problema. Como é que você acha que isso pode ajudar o espiritismo, ajudar os espíritas e ajudar a gente a entender melhor as parábolas? Olha, não diria exatamente as parábolas, mas eu diria que o pensamento de Rogers ele é muito importante para lidar com pessoas na situação de crise. De crise. Porque, por exemplo, o que às vezes acontece na crise? A minha família não me aceita como eu sou, a minha família não me aceita, eu estou perdendo a condição de sobrevivência, eu estou esmagado pela sociedade e tal. Você que está numa situação desse tipo, você que está vivendo essa dificuldade que a vida lhe impõe, a pessoa diz, eu não estou suportando, eu vou fazer uma besteira. Aí você entra com Rogers e diz, cara, você quer ser assim? Seja, meu querido. Seja. Você gosta de ser assim? Então seja. Não se desgaste pelo que os outros pensam de você. Seja feliz como você é. E você também aceite os outros como eles são. Então, o ponto de Roger é aceita a si mesmo e aceita o outro e para de te inculcar com o que os outros dizem. O pensamento de Rogers ele é muito interessante para oferecer para nós essa capacidade da gente lidar com os conflitos existenciais que a gente tem e encontrar uma pacificação interior. Não sei se em termos de parábolas isso vai ser importante, talvez a gente encontre algumas parábolas que o pensamento de Rogers pode ser útil, entendeu? Mas eu acho que ele é mais interessante aí de apresentar nos casos dos graves conflitos. Aí Rogers cai como uma luva nessas circunstâncias. Apareceu uma pergunta do nosso irmão Vidal. Boa tarde.
Pergunto qual das parábolas de Jesus, na opinião do ilustre expositor, apresenta o ensinamento mais relevante para os dias de hoje. Parábola do filho pródigo. Por quê? Porque ela fala do amor de Deus. Ele fala da misericórdia divina e da capacidade de mudança do ser humano, e nesse dom extraordinário de Deus ir nos buscar lá na porteira da propriedade, reconhecendo a gente, mesmo quando volta todo rasgado, sem as riquezas com as quais saiu de casa, voltando igual um mendigo com a barba crescida, uma roupa desconhecida, toda esfarrapada, e Deus que está no portão, porque se ele nos viu quando chegávamos, é porque ele não tirou os olhos do portão. Então, quando a gente aponta lá na fronteira da propriedade, que abre a porteira, é ele que sai correndo para buscar o filho na porteira. Se joga nos seus braços e o beija. Não é o contrário. Não é o filho que corre ao encontro do pai. É o pai que corre ao encontro do filho. E isso então, contraria todos os costumes da época, né? Tudo. E essa leitura de um Deus apaixonantemente misericordioso é um refrigério para as nossas almas e um grande instrumento de consolação para os nossos dias. E o que você teria a falar, Jorge, do irmão que ficou dentro de casa? Na verdade, alguns estudiosos chegam a dizer que na nossa vida nós estamos num momento muito singular em que nós temos que observar não somente o filho pródigo, nós temos que observar os dois filhos, o filho pródigo e o filho que ficou. A parábola, segundo até Vinícius, o nome dela deveria ser Parábola do Filho Pródigo e do Filho Egoísta, porque somente quando a gente consegue fazer a percepção de que os dois personagens são ricos dentro da parábola, é que nós podemos fazer um estudo mais completo. Olhar só um dos filhos dá uma visão apenas de metade da construção psicológica que Jesus elabora dentro desse texto. Você teria que olhar um, que é muito rico, que é o filho pródigo, e olhar o outro, que também é muito rico, o filho que ficou, que representa o sacerdote, aquele que acha que está em condições de naturalmente ser visto pelo pai, mas que ele, na verdade, convive com o pai, mas não tem contato íntimo, porque ele não está dentro da casa do pai, ele vive do lado de fora. Então o que ocorre? A gente tem que perceber esse processo, que a parábola, no fundo, tem que ser revista como do filho pródigo e do filho egoísta, e não somente do filho pródigo. Né? Então, isso é muito, muito interessante. Isso já é um avanço de percepção, né? Que lá atrás não se tinha e que Sim, hoje... Mas o que é isso, Paulo? É o que eu estava dizendo. As parábolas preservam o conhecimento séculos à frente. Porque quando você tem um ensinamento literal, ele pode até se perder. Mas quando você tem um ensinamento que não é literal, um ensinamento parabólico, a cada leitura você vai ampliando o seu saber, vai ampliando, abrindo. E antes a gente falava só a parábola do filho pródigo. A gente não enxergava a riqueza que o outro filho representava. Mas hoje a gente estuda e diz, olha, o filho que ficou é, no fundo, o sacerdote, aquele que pensa que está certo, aquele que vive na companhia de Deus, mas não sabe usufruir dessa companhia. O filho pródigo saiu de casa e, quando voltou, a festa foi feita dentro da casa do pai. Mas o filho que está em casa não está dentro da casa do pai. Então, por aí você tira que ele vive com o pai, mas não comunga da casa do pai. E o filho que era pródigo agora está dentro da casa do pai. A mudança que ele promoveu, a transformação da sua vida, deu a ele o poder, a possibilidade dele realmente fazer a mudança do seu existir. Ele não entendeu o que Jesus falou quando ele disse, eu e o Pai somos um, né?
Verdade. E duas interpretações psicológicas para duas parábolas que eu gosto muito. É a parábola do semeador e a parábola das 10 virgens. O que você teria a dizer para a gente? A parábola do semeador, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É a primeira das parábolas do capítulo 13, e ela descerra o cenário das 7 parábolas do reino. Depois iriam se seguir 6 parábolas que, de 2 a 2, interpretam determinados pontos da parábola do semeador. Então, são 7 parábolas, uma atrás da outra, aonde esse conjunto de 7 parábolas está falando sobre o reino de Deus. São as 7 parábolas do reino. E a parábola do semeador vai falar de um agricultor que lança sementes em solos duros, pedregosos, com espinheiros, e na terra boa também, que produz a 30%, a 60% e a 100%. E a semente cai na terra dura. Por que ela cai na terra dura? Porque a terra não estava preparada. Mas o Senhor semeia mesmo na terra dura. Só que agora, nós não precisamos mais lançar a semente na terra dura, porque nós temos o Espiritismo. O Espiritismo é o instrumento que trabalha a terra, revolve a terra e torna a terra fértil. Se você não tem a doutrina espírita, seu solo pode ser duro. Não quero perdoar, a semente cai e não penetra. Mas o espiritismo é esse instrumento que mexe a terra, areja a terra e permite com que agora a terra não esteja compacta, dura. Se a semente cair, ela tem grandes chances de crescer e de se frutificar. Qual é o instrumento usado pelo agricultor para revirar a terra e torná-la fofinha para que ela consiga ser plantada de maneira efetiva? Esse instrumento se chama arado. Aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, aonde existe a mensagem, muitos são chamados, poucos escolhidos, e dá uma lida na mensagem, os obreiros do Senhor. O finalzinho dela diz assim: o arado está pronto, arai. Que arado é esse? O arado é o que mexe a terra. Então, a mensagem espírita é o arado que cai na terra dura e sai rasgando, transformando a criatura, soltando aquela parte que está compacta, para que a terra fique novamente em condições de plantio. Quando você jogar a semente, ela tem muito mais condição de frutificar, mas tem que usar o arado. Se não usar o arado na terra dura, não adianta que a semente vai cair e vai fazer até barulhinho. Nós temos que ter o arado, e nós temos o arado. O que tem que fazer? O arado está pronto, meu filho. A doutrina está pronta, o arado está pronto, a codificação está concluída, o arado está pronto. Arai, pega o arado e bota na terra, rasga a terra e joga a semente. Então, a parábola do semeador é exatamente a parábola que fala desse processo de preparação da criatura para esse momento que a gente está vivendo, né? E a gente está numa situação já de término desse período da chamada transição planetária e, portanto, não temos muito mais tempo, tem que pegar o arado e arar. E essa questão de não termos mais muito tempo é que nos conecta com a parábola das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 25, na parte final do sermão profético, onde Jesus vai contar 3 parábolas, e uma dessas 3 parábolas é a parábola das 10 virgens, falando da nossa diligência com relação à transição, a nossa preocupação em colocarmos luz dentro de nós. As lamparinas, naquele período, eram as candeias que eram colocadas para a iluminação. E, muitas vezes, nós apresentávamos para nós próprios uma série de reflexões, achando que no futuro a gente faria mudança. Não. Depois eu me transformo. Não há mais tempo. A gente tem que se iluminar. Brilhe a vossa luz. As noivas que estão com as lamparinas sem óleo somos todos nós que não nos esforçamos para criar em nós as condições para que a luz se acendesse nas nossas vidas. Quando chegar a hora da transição, não temos o que oferecer.
não temos luzes para dar aos outros, não temos o que mostrar a Deus de uma conquista espiritual que tenhamos feito. Então, aqueles que não tiverem acendido a luz do brilhe a vossa luz, consequentemente, serão convocados pela vida para ficarem em outro lugar do universo. A porta será fechada e não terão acesso a adentrar nesse novo mundo, porque as criaturas que ficarão na Terra serão aquelas que verdadeiramente tiverem feito a sua mudança interior e a conquista das virtudes essenciais. Ô Jorge, essa união, esse casamento que essas 10 virgens esperam, na realidade é o casamento com a lei de Deus, né? Sim, o noivo é ele, né? O noivo é o Cristo. E havia muito essa imagem, você vê nas cartas de Paulo, muito a imagem de a igreja como sendo a noiva do Cristo. Então você traz essa imagem que é muito comum, mas isso no judaísmo existe. Existe uma música que a gente canta no Shabat que fala isso. E aí nessa música, é assim, Dodi, Likaracala, Pnei, Shabat, Nekrabelá. Então, venha a noiva para o casamento, que ela venha para encontrar o noivo. Então, a noiva é a comunidade que vai encontrar com o noivo, que é a lei. Esse conceito já existia no judaísmo. A gente vai encontrar esse conceito mais detalhado em algumas passagens dos evangelhos e também nas próprias cartas de Paulo, oferecendo a noiva como a igreja. Então, você traduz isso como sendo o corpo daqueles que servem ao Cristo, os que se iluminaram e os que não, e que não participarão da festa do casamento. Para entender o que Paulo fala nas cartas de Paulo, tem que ir lá atrás no Velho Testamento, tem que entender Paulo e Estevão, é uma tarefa, né? É um aprendizado, né? Muito interessante poder fazer esse trabalho. Ô Jorge, oi. A última pergunta que tem aqui, espero que surjam mais, senão a gente vai conversar aqui, né? Jesus, no Livro dos Espíritos, questão 625, é colocado como nosso modelo e guia da humanidade, né? Não, do homem. Do homem, né? E nos evangelhos, na tradução dos evangelhos, melhor dizendo, Lucas coloca sede perfeitos, acho que é Mateus, sede perfeitos como perfeito é o Pai. E Lucas traduz como sede misericordiosos como misericordioso é o Pai. A espiritualidade coloca Jesus como modelo e Jesus coloca Deus como modelo? Como é que a gente fica nessa? Não, na verdade, o modelo e guia da humanidade é Jesus. O modelo e guia do homem, né, aquele que foi oferecido, como diz a pergunta 625, qual modelo que Deus tem dado ao homem para lhe servir de modelo e guia? E aí a resposta, dependendo da tradução, deve ter só uma palavra, Jesus. Outras tem, veja esse modelo em Jesus. Tanto faz, não muda muita coisa, né? Mas a ideia era que a gente visse essa personagem de modelo e guia na figura de Jesus, não é? Quando Jesus diz que a gente procurasse se espelhar em Deus, porque ele era uma referência, porque Deus é a referência absoluta da perfeição. Jesus é uma referência relativa de perfeição. Ele é o nosso modelo e guia, mas ele não é o modelo e guia da humanidade, porque o modelo e guia da humanidade é Deus, porque é no sentido pleno do universo infinito. Agora, para nós que somos apenas homens na Terra, para esses, Jesus é modelo e guia do homem. Da humanidade é Deus. Essa é a diferença. Então não foi erro de tradução? Jesus quis botar o sarrafo lá em cima para a gente ter como meta, objetivo, a divindade, o Criador? Se ele mesmo diz que ele não era bom, quando você é bom, mas não, eu não sou bom.
Bom mesmo é só Deus. Ele não se enxergava como referência de virtude. Ele. Se eu sou mestre, mas a referência de virtude é Deus, não sou eu. Eu ensino, mas a virtude, no grau de evolução que ele está, a percepção de virtude está em Deus e não nele. E, inclusive, ele falava, né? Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda fará obras muito maiores que essa que eu faço. Fará as obras que eu faço e até maiores do que essa. Então, é sinal de que ele não era o topo da pirâmide. Mas isso parece heresia para certas pessoas, para certos com certeza, irmãos cristãos, não é? Com certeza, com certeza. Para alguns, sim, são tidos como... Tirar o manto da divindade de Deus já foi um horror. Dizer que nós podemos fazer o mesmo que Jesus fez um dia, aí, se fosse na Idade Média, a gente estava direto na fogueira, né? É verdade. Então, o que a gente pode fazer? É refletir maduramente sobre de que forma nós podemos contribuir nesse processo, não apenas interpretando essa leitura, mas interpretando isso nas nossas vidas. Assim, se Jesus é o modelo e guia para o homem, então eu preciso vivenciar essa proposta de conduta que está sendo oferecida para nós. Jorge, Oi. O filósofo é o amante da sabedoria, né? E Jesus, como filósofo, como é que você vê qual era a filosofia de Jesus no ensinamento dele? Era o amor? Eram duas peças. O amor e a imortalidade. O amor era um elemento essencial do seu trabalho, mas a imortalidade também ocupava um espaço muito grande. O tempo todo ele trabalha a questão da imortalidade. Isso é muito comum na hora que você percebe a leitura de Jesus, o quanto que a imortalidade fazia parte. Desde o Sermão do Monte, que é a primeira pregação pública dele, o reino dos céus já está lá. Então, ele fala isso o tempo todo. A ideia da imortalidade, da vida após a morte, a parábola de Lázaro e o rico, o tempo todo falando, e no final ainda tem a ressurreição dele e o reaparecimento dele para comprovar o que ele havia dito, formando de maneira inequívoca que o que ele falava era de fato uma verdade. A ressurreição de Jesus pode ser explicado, na verdade, como um renascimento em corpo espiritual, como fala Paulo nas suas cartas, e há corpos materiais e há corpos celestiais, e foi nesse corpo que Jesus, teoricamente, ressuscitou? O que a doutrina espírita nos coloca é que a ressurreição do Cristo não deveria ser interpretada por nós como uma condição tal em que o corpo físico de Jesus retornou à vida, mas a possibilidade de que ele tenha reaparecido como espírito que era, materializado junto a Madalena, junto aos discípulos, junto aos que estavam em Emaús e na Galileia, quando ele se reapresentou para o corpo dos seus diversos discípulos no norte da Palestina. Agora, não seria uma reaparição em corpo carnal. E algumas pessoas poderão perguntar, e o que ele quer dizer com corpo espiritual? E cadê o corpo dele? Foi para onde o corpo dele? Isso pouco nos importa. O corpo dele pode ter desaparecido, o corpo dele pode ter sido roubado, pode ser o que quiser. E se algum dia alguém encontrar uma tumba como sendo dita como a tumba de Jesus, isso não ameaça em absolutamente nada a fé espírita, porque nós não entendemos que tenha sido o corpo de carne dele que reapareceu para nós fisicamente. Nós vamos perceber que, por aquilo que os espíritos nos dizem, o espírito se materializou. Então, se para alguma doutrina cristã
o aparecimento ou reaparecimento do corpo do Cristo pode determinar o fim de uma específica fé, para a doutrina espírita não afeta em nada, porque quem reapareceu após a morte não foi seu corpo ressurreto, mas ele próprio da condição de espírito que é. Ô Jorge, por tudo que você falou, nós somos definitivamente trabalhadores da última hora, né? E a parábola que está ligada a isso? A parábola que está ligada a isso é a parábola dos trabalhadores da vinha, que muitas vezes é chamada de parábola dos trabalhadores da última hora, mas não é. Ela é muito rica em relação aos outros personagens. Você tem ali personagens muito importantes desde a primeira hora até a última, porque ele vai na primeira hora e pega trabalhadores, e evidentemente pega os mais fortes, e são os únicos que acertam o preço, e acertam o preço de 1 denário, que seria uma diária para o trabalho do dia inteiro. Depois ele volta às 9 da manhã, que é a terceira hora, volta ao meio-dia, que é a sexta hora, volta às 15 horas, que é a 9ª hora, e volta faltando 1 hora para o final do dia. Então, 17 horas ele volta. Então, é na 1/10ª hora. Na última hora ele vai de novo. Ora, quando ele pega os da última hora, ele pega o pessoal que não tinha mais, não prestava para nada. Porque ele pegou os mais fortes, depois os menos fortes. Foi quando ele pegou os últimos, e o pessoal ali não tinha condição de fazer mais nada. Mas não foi embora da praça. Continuou na praça, esperando uma perspectiva de trabalho. Se eles fossem menos persistentes, quando deu meio-dia, tinham ido embora. Tem que ir embora, para ficar aqui no sol quente. Embora para casa. Mas eles eram almas comprometidas com a necessidade de trabalhar. Preciso trabalhar. Então, fica até... Quem ficaria como se fosse chapa, sentado numa calçada até 17 horas? Médiums. Mas quem ficaria? Médiums? Médiums? É, médiums. Seriam aqueles, coitados, que não tem outra alternativa. Mas não desistiram, porque muitos foram embora. Esses disseram, eu vou ficar até o final, porque eu tenho a esperança de ser chamado. Quando chegou na 1/10ª hora, quando já estava tudo praticamente terminado, ele passa e leva esse pessoal, porque não desistiu da tarefa. E o mais bonito disso é que na hora de pagar, ele paga 1 denário para todo mundo. Essa é a parte mais bela da parábola. Todos somos iguais perante Deus. Mas eles só trabalharam 1 hora. Sim, daí? Eu acertei contigo 1 denário. Eu não te faço injustiça, porque quando eu te contratei, eu perguntei, o que você aceita, 1 denário? 1 denário. Então, está acertado com você 1 denário. Se eu quiser dar 1 denário para o outro, é problema meu. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Então, essa parte da parábola é a beleza de mostrar que nós somos todos iguais perante Deus. Então, tem alguns indivíduos que foram no começo do dia, que eles achavam que eles valiam muito. Eu tenho o valor de 2 denários. Outros achavam que valiam 1,50, 1,20, 1,10, 1,90 centavos, meio denário, 1/4. E quando chega na hora, ele passa um fio na horizontal e diz, todo mundo vale 1. Quem acha que é mais, vai receber menos do que acha. Quem acha que vale menos, recebe mais do que acha. Porque, para mim, vocês são todos iguais. Na ótica daquilo que nós podemos recolher do ensinamento que a parábola nos oferece, todos somos iguais perante Deus. Todos somos efetivamente idênticos diante da sua lei. E aí, todos sendo iguais, todos valem 1 denário. Então, quem acha que vale mais, sente de Deus o peso da sua lei como se fosse justiça. E quem acha que vale menos, sente o peso da lei como se fosse misericórdia. E com esse processo, equilibra todo mundo. Quem acha que era muito, sente o peso. Quem acha que era menos, sente a graça de Deus. E todo mundo se nivela na condição de valer 1 denário. Misericórdia, esperança e justiça no ver de uns, né? E equanimidade no ver de outros, né? Sim. Bonito, né? É muito bonito.
As parábolas são ensinamentos maravilhosos. São coisas Se você fosse escolher uma agora para a gente fechar, qual você contaria, narraria e explicaria para a gente? A parábola do filho pródigo. Perdão, a parábola do bom samaritano. Você conta para a gente como narrador e vai explicando? Posso. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, e nessa passagem nós vamos encontrar um momento no qual um doutor da lei apresenta-se para Jesus e faz uma pergunta para ele, dizendo o seguinte: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Quando ele diz isso, automaticamente, ao falar isso, o Cristo poderia responder para ele, dizendo: você deve fazer isso. Mas ele não diz para o homem o que ele tem que fazer. Ele não dá uma resposta para ele. Ele oferece como resposta para o homem uma pergunta, numa técnica muito própria daquela que Sócrates utilizava. Sócrates utilizava muito uma técnica chamada maiêutica. E na maiêutica, a estratégia era sempre perguntar para o indivíduo o que é que ele tinha como resposta para uma pergunta. Então, Sócrates fazia isso. Ele oferecia uma resposta para o indivíduo, uma pergunta para o indivíduo respondia a essa pergunta, e na medida que ele respondia, ele ia fazendo pergunta em cima de pergunta, ele ia mudando as perguntas, e na sequência de perguntas que ele ia fazendo, ele ia encontrando progressivamente respostas para que o indivíduo entendesse aquilo que ele mesmo estava perguntando. O Jorge, entrou um bonequinho aí em vez do seu rosto. Deve ter sido porque a internet deve ter diminuído de intensidade. Eu vou ver se eu consigo trocar a rede aqui para melhorar. Tá bom? Um bonequinho de óculos preto, cabelo bem grisalho. É? Ele tem cara de ser emburrado. Eu vou tentar mudar a internet, ela deve ter ficado mais lenta, aí ele cortou o sinal. Então é o seguinte, dentro dessa leitura... Jorge, só aproveitando, quando Sócrates fazia isso, ele na realidade queria que as pessoas pensassem, né? Porque ele dizia que educar é tirar de dentro. Então ele não oferecia o conteúdo. Ele queria que a pessoa tirasse de dentro dela o ensinamento que já estava dentro da pessoa. Ele não oferecia para ela o conhecimento como se ele fosse de um elemento externo. Então, o que ele fazia? Ele não dava para o indivíduo o que ele queria saber. E não dava não sei se é esse o termo, Jorge, que a mãe do Sócrates era parteira, né? A parteira, então... E ele dizia que a mãe gerava filhos e ele gerava almas, sabedoria. Eu não lembro. Ideias, né? Ideias. Ideias. Então, o que apareceu de novo. Vamos em frente. Então, o Cristo vai utilizar a estratégia da maiêutica nessa conversa. O cara pergunta para ele: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele poderia dizer, mas ele não diz. Ele diz: o que está escrito da lei? Como é que tu lês? E não dá a resposta. Aí o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: tudo bem, respondeste bem, faze isto e viverás. E encerra a conversa, ou seja, você vai me fazer uma pergunta que você sabe a resposta. E isso era muito comum no judaísmo, né? As pessoas fazerem desafios de lógica para saber o quanto o outro estudava. Eu faço uma pergunta para saber se ele já tem conhecimento daquilo que a minha escola
de judaísmo já conseguiu aprender, eles ficavam como que brincando com esses conceitos filosóficos da vida. Não era uma troca, era uma competição, né? Mas isso era muito comum. Isso eles faziam. Não é no sentido de eu quero destruir. Não. Eu quero ser melhor. Não. É um jogo, igual acontecia na Acrópole de Atenas, onde as pessoas ficavam lá em cima filosofando, assim também no judaísmo, os filósofos judeus brincavam com os conceitos da Torá, tentando saber quem é que conhecia mais, quem tinha conseguido tirar melhores instruções do texto. Então, esse doutor da lei não foi maldoso ao perguntar para Jesus isso. Quando você conhece o judaísmo, você vê que isso acontece muito. Os judeus, eles faziam muito esse tipo de disputa, em que eles apresentavam seus conceitos e os outros iam tentando interpretar o que o outro estava dizendo. É que quando eu te falei da interpretação das parábolas, eu li um livro de interpretação de parábolas que diz que o doutor da lei, ele se coloca ali como quem se coloca num tribunal perante a Jesus. E o objetivo dele era vencer o diálogo, vencer o discurso. Sim, né? Mas é isso mesmo. Mas de uma forma bem negativa, do jeito que a pessoa escreveu, que eu não vou dizer quem foi. Não, mas aí não vou te dizer que não existisse essa disputa, mas isso era comum. Isso não é uma coisa assim, ele veio porque era Jesus. Não, eles faziam isso o tempo todo. Isso tem o tempo todo. Se você pegar, por exemplo, a história do judaísmo, no século II, tem dois rabinos muito famosos, chamados Hillel e Shammai. Hillel e Shammai eram dois grandes rabinos. A disputa deles era terrível. Eles dividiam o sinédrio no meio. Um era o presidente, outro era o vice. Hillel era sempre pelo amor, Shammai era sempre pela justiça. Então, as discussões deles eram terríveis. E eles geraram muito conhecimento. Isso era normal. Isso era muito comum. Foi com Hillel que Paulo de Tarso aprendeu? Ele aprendeu com o neto de Hillel, que era Gamaliel. Hillel teve um neto que era Gamaliel. Gamaliel foi o instrutor de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Saulo. E Shammai era outro rabino muito importante. Tem rabinos incríveis. Rabino Eliezer, Rabino Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, que são todos desse período aí que a gente está comentando. Nossa, esses caras eram incríveis. Rabino Akiva fez 72 interpretações só do primeiro versículo da Bíblia. Ele pegava o versículo e aí fazia uma análise. Daqui a pouco ele pegava e fazia outra. Ele fez 72 interpretações só do primeiro versículo. Ele é tido como... Devia ser um médio intuitivo lá em cima, né? Akiva era incrível. A história de Akiva é impressionante. Ele foi o maior rabino contemporâneo de Jesus. Rabino Akiva. Fica uma promessa aqui para você contar essa história numa outra live para a gente? Os rabinos incríveis do tempo de Jesus? Vou contar só uma de Akiva. Akiva casou com uma mulher que era filha de um homem muito rico, que abandonou a filha porque ele era muito pobre. E ela que apostava que ele daria um grande rabino. Então, quando ele sai da casa do pai dela, ele vai e eles dormem num celeiro e ele diz para ela, eu não tenho nada para oferecer a você. Aí ele pega um ramo de palha e dobra a palha e coloca no cabelo dela e diz, eu queria muito ter alguma coisa para dar para você, mas eu não tenho nada. Ela diz, mas você terá, porque você será o maior rabino de Israel. Você é uma inteligência extremamente aprimorada. Se você estudar a Torá, você se tornará um grande rabino. E ele realmente estuda, se transforma num cara incrível e se torna o rabino mais famoso da sua época. Aí um dia ele chega em casa com uma caixa. Aí abre a caixa e tira dentro da caixa um grampo de ouro feito no formato de um pedacinho de feno. Aí ele vai no cabelo dela e põe. Estou cumprindo a minha promessa. Lindo. Rabino Akiva, show, ele é espetacular.
Então, isso era muito comum, Paulo. Isso não é nada extraordinário. Nossa, isso é incrível. Não. Então, esse rabino promove essa história desse jeito. E aí vem a parábola do bom samaritano que nós bem conhecemos, né? Que o homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele saía da espiritualidade para Jericó, que era a materialidade. Ele não vai de Jericó para Jerusalém. Ele vai de Jerusalém para Jericó. Então, ele vai do alto, que é em cima, Jerusalém é no topo de uma montanha, para mergulhar num fosso que Jericó fica abaixo do nível do mar. E aí ele sofre o ataque dos ladrões, que são os obsessores, que tiram tudo aquilo que a gente pensa que tem, mas não tem, porque ele leva da pessoa, então porque não estava nela. E aí passa o primeiro, que é o sacerdote, passa o segundo, que é o levita, e passa, Jesus cria a figura de um samaritano, exatamente para desconstruir na cabeça do doutor da lei a imagem de que os samaritanos eram rejeitados. Ele pega as duas referências que o doutor da lei tem como positivas, que é o rabino e o levita, e coloca como contra-exemplo. E pega o samaritano, que era tido como uma coisa ruim, e mostra-o como exemplo. E a partir do momento em que ele faz isso, ele vai construir uma narrativa que o samaritano passa e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse mover-se de íntima compaixão é que é verdadeiramente a caridade. Não é agir. Caridade é sensibilizar-se com a dor do semelhante. Então, se eu não me sensibilizo com a dor do outro, eu, na verdade, não estou tendo nenhum tipo de exercício de caridade. Se eu estou, por exemplo, numa fila entregando pão e eu não estou sentindo nada do que eu estou fazendo, não me movo de íntima compaixão, pode ser qualquer coisa, mas caridade não é. Para ser caridade, precisa mover-se de íntima compaixão. E esse samaritano se move de íntima compaixão. Ao mover-se de íntima compaixão, ele automaticamente socorre. Porque eu posso fazer sem sentir, mas se eu sentir, eu necessariamente faço, porque essa é uma consequência natural. Então, ele sente e faz. E o evangelista narra que ele teria feito o seguinte: ele se aproxima do homem e usa para limpar as suas feridas 2 produtos. Ele usa óleo e vinho. O azeite de oliva que ele usa é, na verdade, uma espécie de instrumento para fazer massagem, um unguento. E o vinho é porque o vinho possui álcool e é uma espécie de desinfetante. Então, você desinfeta com o vinho e você depois derrama o óleo para fazer a massagem, o unguento para ajudar a cicatrização. Mas os estudiosos que analisam essa questão do óleo e do vinho dizem que o vinho é o símbolo da alegria, é o símbolo da festa, do conforto, do consolo, daquele instrumento de você levar às pessoas esperanças e consolação. Então, isso seria o primeiro dos aspectos a ser buscado. E, além do óleo, você coloca vinho. Perdão, além do vinho, você coloca óleo. O óleo ele levava na viagem para as lamparinas. Era a luz. Então, quando uma pessoa está caída na beira da estrada, você vai limpar os ferimentos dela com 2 instrumentos: a luz do esclarecimento e o vinho do consolo. Então, é consolo e esclarecimento ao mesmo tempo. Ele faz o atendimento e depois ele coloca o rapaz sobre seu animal e o leva para a hospedaria. A hospedaria representaria todas as instituições que podem acolher os frágeis. Pode ser o terapeuta, o psiquiatra, o neurologista, o centro espírita, a igreja católica, a igreja protestante. É o lugar onde você vai levar a pessoa para que ela se abrigue. E na narrativa ainda diz que ele chega e diz o seguinte: eu vou passar a noite com ele. Ele poderia seguir viagem, mas ele decide permanecer com aquele homem durante toda a noite, para cuidar dele durante esse período que se seguiria ao seu incidente. E daí, o samaritano, que não perguntou quem era o homem, não fez nenhuma pergunta a ele, não quis saber de que nacionalidade ele era, nada.
Ele simplesmente vai e conduz o homem à hospedaria e cuida dele. E diz o evangelista que quando ele ficou com esse homem, ele tratou dele. Ele tratou dele, passou a noite, a escuridão com ele. E quando acontece o dia que chega, ele vai, se aproxima do hospedeiro e diz: cuida deste homem para mim, e quando eu voltar, eu te darei tudo o que for necessário para compensar algum tipo de prejuízo a mais que tenha gerado pela permanência dele aqui. Ele ainda vai se comprometer com o pagamento das possíveis diárias futuras que aquele homem venha a precisar. Aí ele narra essa história, porque a pergunta do doutor da lei é: e quem é o meu próximo? Essa pergunta, quem é o meu próximo, era uma pergunta feita muito pelos discípulos, pelos judeus. Porque a lei de Moisés dizia: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas até onde vai o próximo? É na minha casa? É na minha aldeia? O cara da aldeia seguinte é meu próximo? Quem é meu próximo? Samaritano é meu próximo? Oi? Samaritano é meu próximo? Quem é o meu... Até onde vai? Porque, assim, era uma discussão da época. Eu tinha que amar ao próximo como a mim mesmo, mas qual é a distância que eu tenho que considerar? O homem da outra vila é meu próximo? Esse debate é um debate muito forte dentro do judaísmo. Como também, quer ver um debate forte no judaísmo? Um problema que não tem resposta, para você pensar, mas não tem resposta. Um caolho, numa briga, furou o olho de uma outra pessoa. O que você faz com o caolho? Você fura o único olho que ele tem? Porque se você furar o único olho que ele tem, é injusto, porque ele vai ficar completamente cego e o outro ainda terá um olho. Mas se você não furar o olho dele, você não faz justiça com o outro que perdeu um. Esse problema não tem solução, é chamado de o paradoxo do caolho, e o judaísmo não tem resposta para essa pergunta. Então, isso são coisas assim que o judaísmo tem, que as pessoas ficam discutindo, não vão chegar a lugar nenhum. E a discussão da distância de onde era o próximo também era uma discussão bastante recorrente. E aí, nesse debate que eles estavam fazendo, ele pergunta: quem é meu próximo? Jesus, ao invés de responder, conta toda essa parábola para ele e no final pergunta: quem te pareceu o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aí o cara diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não diz o samaritano, ele é tão duro na queda que ele não diz o samaritano. Diz aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí diz: muito bem. Então, a medida da misericórdia é a compaixão, a medida da distância ao próximo é a compaixão e a misericórdia, né? Na verdade, eu acho que seria a gente distender isso, porque existem 3 camadas: amor ao próximo, e você dizer não é o próximo, é o semelhante, independente da distância. E mais profundamente você dizer não é o amor ao semelhante, é amor ao outro. O amor ao outro. Porque o outro é muito mais do que o semelhante. O outro envolve os animais, as plantas, a natureza. Então, amar ao outro como a si mesmo é amar tudo que nos circunda como a nós próprios. E aí tem alguns estudiosos que dizem o seguinte, que quando o homem avançar do amor ao próximo para o amor ao semelhante, e do amor ao semelhante ao amor ao outro como a si mesmo, o outro desaparecerá. O outro, na verdade, não existe. Porque se é para amar ao outro como a mim mesmo, eu vou ter que olhar a dor do outro como se ela fosse a minha própria dor. E ao olhar a dor, ele vira uma extensão de mim. Então eu olho o outro como se o outro fosse eu. Então não existe mais o outro. Eu me enxergo em todas as criaturas. E eu passo a ter uma paixão igual por tudo que me circunda, porque tudo que está à minha volta é um reflexo de mim mesmo. Bonito, né? Mas é o avançar da compreensão disso, que é um conceito apresentado por Moisés, amar ao próximo como a si mesmo, e que é reprogramado, reconceituado
na parábola do bom samaritano a partir dessa leitura que Jesus nos faz. Ô, Jorge, você me permite colocar mais 2 degraus nessa escada? Pois não? Amar os inimigos e amar aos outros como Jesus amou. Sim. Aí é a perfeição total, né? Porque Jesus não diz amai ao próximo, não diz amai ao semelhante, ele diz amai aos outros. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Mandamento novo, né? Então, queria dizer que eu te amo, nós te amamos, obrigado pelos teus esclarecimentos. Espero que outros possam surgir em breve. Vamos falar sobre judaísmo, você escolhe o assunto. E você está convidado, se tiver tempo, se não tiver outra live emendada, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, ou pelo menos a meditação que a gente faz no início. A gente sai aqui do YouTube e vai para o Google Meet. Eu vou agora me organizar para a próxima. Eu tenho então tá bom. Já foi bom demais, meu irmão. Opa, que isso, Paulo. Encerra com a sua prece o nosso encontro. Encerra. Então, vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que o teu amor e a tua misericórdia, que tem nos concedido o dom de conhecermos as verdades imortais, para que nos desatrelemos das nossas imperfeições e para que aprendamos o caminho verdadeiro da paz. A ti, Senhor, endereçamos os nossos sentimentos de gratidão pelo dom que tu nos concedes de contato com a mensagem de Jesus, pela oportunidade que tu nos ofereces de entendermos a nossa natureza mais profunda e realizarmos em nós a transformação efetiva das nossas almas. Dá a cada um de nós que já tivemos a oportunidade de conhecer a mensagem consoladora do Espiritismo, o dom de penetrarmos nos seus ensinamentos, mergulharmos na sua capacidade de decifrar as parábolas de Jesus e assim oferecer a nós um panorama novo do que seja a vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver o que sabemos, a compreender o que dizes e a sermos mais efetivamente ligados a tudo aquilo que já conhecemos. Que a tua misericórdia e o teu amor, que as bênçãos que tu nos ofereces a todo instante, não nos sejam mais desperdiçadas e que nós aprendamos efetivamente as grandes lições que a vida nos convoca a viver. Rogamos assim as tuas bênçãos sobre todos nós, Senhor, que tu nos ilumines os nossos melhores propósitos e que tu guardes os nossos corações sob a tua bênção e a tua infinita paz. Assim seja. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Saúde, se cuida. Esse ar precioso continue entrando e saindo nos nossos pulmões, que infelizmente faltam a muitos irmãos nossos que estão desencarnando. Verdade. Fica na paz de Jesus, meu irmão. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você.